Olá, neste vídeo, então, nós vamos ver o movimento retilíneo uniformemente variado sob dois aspectos diferentes que a gente já havia comentado algumas coisas, mas não dado a devida importância, certo? Então, agora nós vamos especificar dois exemplos, que é o exemplo 4 e o 5, em que nós vamos interpretar gráficos desse tipo de movimento e após, nós vamos também verificar a classificação deste movimento. Então, nós vamos ter uma classificação do movimento retilíneo uniformemente variado, acelerado e retardado. Então, exemplo 4. No exemplo 4, nós temos o seguinte exercício. Um móvel movimenta-se numa trajetória retilínea e sua velocidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Determine a aceleração do movimento e o deslocamento do móvel em 10 segundos. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos interpretar o nosso gráfico. O que nós temos no gráfico? Para fazer a interpretação, a primeira coisa que a gente deve realizar é verificar o que nós temos nos nossos eixos. Então, neste caso, nós temos o gráfico velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Nós temos uma reta crescente, então significa que a aceleração do movimento vai ser positiva. Como que a gente calcula, então, a aceleração deste movimento? Nós vamos retirar os dados, né? O que nós temos? Nós temos que a velocidade inicial, aonde inicia o nosso gráfico, é em 10 metros por segundo. A velocidade final é de 30 metros por segundo. E o tempo que se passa são 10 segundos, porque vai de 0 a 10. E o que eu quero descobrir é a aceleração. Nós temos a equação da aceleração como sendo a aceleração igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Porém, nós não temos a variação da velocidade. A variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial. Substituindo os valores, nós vamos ter 30 menos 10 e a variação da nossa velocidade é de 20 metros por segundo. Agora, nós apenas substituímos esses valores na nossa equação da aceleração. Então, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Substituindo os valores, vai ficar 20 dividido por 10 e a aceleração eu encontro que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração positiva porque o nosso gráfico é crescente. Chegamos no resultado, né? Então, envolvemos numa caixinha para sinalizar que terminamos a letra A. Letra D, então, do nosso exercício, né? O deslocamento do móvel em 10 segundos. Como que nós calculamos o deslocamento? Eu sugiro que nós façamos por uma equação, que é a equação de Torricelli. Nós temos várias formas de realizar esse exercício, então, eu escolhi fazer pela equação de Torricelli. Todas as formas dão o mesmo resultado, desde que utilizamos a matemática de forma correta. Então, vamos substituir. O que é o nosso V? O nosso V é a velocidade final, que é 30. Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. V é a velocidade final, velocidade inicial é o VO, A é a aceleração que nós encontramos na letra A e o deslocamento é o ΔS. Então, vamos substituir os valores. 30 ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes o deslocamento que eu quero descobrir. Lembrando que primeiro nós vamos, então, resolver o quadrado para depois as multiplicações e aí sim realizar as somas ou subtrações. Então, 30 ao quadrado é 900, 10 ao quadrado é 100 e 2 vezes 2 é 4. Tudo positivo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar do lado esquerdo, né, da igualdade, todos os números que não têm incógnita, né? Que então é o 900 e o 100, porque o 4 está sendo multiplicado pela incógnita deslocamento.
certo? Então, nós vamos ter 900 menos 100 igual a 4 vezes ΔS. Então, 900 menos 100, 800, igual a 4 vezes ΔS. Lembrando que, como o 4 está multiplicando, né, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter 800 dividido por 4 vai ser igual ao meu deslocamento. Deslocamento vai ser igual a 200 metros, e 200 metros é a nossa resposta final. Outra forma que nós teríamos para calcular o deslocamento seria tendo a área do gráfico que nós temos abaixo da curva, que seria um trapézio, tá? Então, nós temos várias formas de resolver, todas as formas dão o mesmo resultado, porém, eu tenho que usar a matemática de forma correta. Então, nós encontramos que na letra A aceleração do movimento é 2 metros por segundo ao quadrado, e o deslocamento, na letra B, é de 200 metros. Agora, então, vamos para o exemplo 5. O exemplo 5 diz: a aceleração de um móvel varia com o tempo segundo o gráfico seguinte. Sabendo que, no instante t igual a 0, a velocidade do móvel é velocidade inicial igual a 10 metros por segundo, determinar a velocidade do móvel nos instantes t igual a 5 segundos, t igual a 10 segundos e t igual a 15 segundos. Bom, então nós temos que determinar 3 velocidades, né? Em 5, 10 e 15 segundos. O que nós temos que fazer? Nós recebemos do exercício um gráfico. Esse gráfico, né, tem que ser analisado. Qual é a parte mais importante? A análise, né, dos nossos eixos. Os eixos são a aceleração em metros por segundo ao quadrado e tempo é dado em segundos. Então, vamos tentar resolver esse exercício. Da mesma forma que o exercício 4, o exercício 5 também pode ser resolvido de várias maneiras. Então, eu escolhi uma maneira. Vocês podem escolher outra maneira e tentar fazer, e vocês vão verificar que encontrarão a mesma resposta, tá? Bom, vamos dividir então aqui o nosso slide. Vamos calcular então qual vai ser a velocidade desse móvel quando o tempo for igual a 5 segundos. Observe o gráfico. O primeiro intervalo de tempo é de 0 a 5 segundos, tá? Então, eu pintei em laranja. Observe que o tempo vai de 0 a 5 e durante esse tempo de 5 segundos, a nossa aceleração ela vai ser uma aceleração constante, ó, em linha reta. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e 5 segundos, a aceleração se mantém constante e é de 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos retirar, então, os dados dessa pequena fração do nosso gráfico, só de 0 a 5 segundos. Então, o que ele diz? Que a velocidade inicial do móvel, quando o tempo é 0, vale 10 metros por segundo. Tá. A aceleração, nós verificamos através do gráfico, que é 3 metros por segundo ao quadrado, positivo. E o nosso tempo vai ser de 5 segundos. Observem que o que ele nos pede, qual é o valor da nossa velocidade ao final desses 5 segundos. O que nós vamos fazer? Eu escolhi aplicar a equação horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. O que nós vamos fazer? V igual, velocidade inicial é 10, mais a aceleração que é 3 e o tempo que é 5. Lembrando que a gente vai primeiro resolver a multiplicação para depois somar. Então, nós vamos ter 10 mais 15 e nós vamos ter que a velocidade ao final de 5 segundos vai ser de 25 metros por segundo. Ok? Então, essa foi a forma que eu resolvi realizar este exercício. Tá? Observem que nós temos mais 2 perguntas para serem resolvidas, tá? Então, o que ele quer a mais? Ele quer qual é o valor da velocidade quando o tempo for 10 segundos. Então, observe que a nossa aceleração ela não é constante, mas ao final de 5 segundos, a velocidade desse móvel é de 25 metros por segundo.
que nós conseguimos observar neste gráfico? Olha só, de 5 a 10 segundos, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, significa o quê? Significa que a nossa velocidade se mantém constante. Então, olha só, como nós estamos analisando? Prestem bem atenção. Como nós estamos analisando de 5 a 10 segundos, ali onde está a seta amarela, vocês observam que em 5 segundos a velocidade era de 25 metros por segundo. Então, a nossa velocidade inicial vai ser 25 e não 10, como na primeira, na letra A, certo? E o que nós temos? O tempo também vai ser de 5 segundos, porque é de 5 a 10, 10 menos 5, 5 segundos, certo? Substituo na minha equação horária da velocidade. Nem precisaria, porque a gente já sabe que se não tem aceleração, a nossa aceleração se mantém constante. Eu poderia colocar direto que a velocidade no tempo igual a 10 segundos seria de 25 metros por segundo. Mas aqui eu estou provando com a equação horária. Então, o que eu vou ter? Velocidade igual a 25 mais 0 vezes 5, 0 vezes 5, 0. 25 mais 0, 25. Então, eu comprovo que a minha velocidade ao final de 10 segundos será, ou seja, continua sendo 25 metros por segundo, porque eu não tenho aceleração nesse percurso. Ou seja, eu mantenho constante a minha velocidade. Agora, última parte do nosso exercício. Vamos tirar os dados. A última parte, ela se diz respeito do intervalo de tempo de 10 a 15 segundos, certo? Então, é o que corresponde a esse retângulo vermelho do nosso gráfico. Vamos retirar os dados. Velocidade inicial. Em 10 segundos, a velocidade dele é 25 metros por segundo, certo? A aceleração, observem que é uma aceleração negativa e de menos 2 metros por segundo ao quadrado. O tempo também vai ser de 5 segundos, porque é no intervalo de 10 a 15. 15 menos 10, 5 segundos. E eu quero saber qual vai ser a minha velocidade quando marcar 15 segundos o tempo. Substituo na equação horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. Substituindo. Velocidade inicial, 25, mais a aceleração negativa. Coloco entre parênteses, porque eu tenho que resolver os sinais, vezes o tempo, que é 5. Resolvo os sinais e a multiplicação antes da soma. Nós vamos ter 25 menos 10 e nós vamos ter uma velocidade de 15 metros por segundo ao final de 15 segundos, certo? Então, esse é um segundo exemplo, né, de aplicação de gráficos. Certamente, nós poderíamos calcular através da área do gráfico, fazer outras interpretações. Se vocês quiserem, vocês podem tentar, encaminho que eu analiso e verifico se está tudo ok, tá bom? Agora, num segundo momento, eu ainda não havia discutido com vocês a questão do movimento retilíneo uniformemente variado, a sua classificação. Porque a classificação, nós já vimos lá nos conceitos básicos da cinemática que eu posso ter um movimento que é acelerado e um movimento que é retardado. Como que funciona? Então, assim, vamos iniciar. Eu vou fazer um e depois eu vou fazer dois. São 2 slides que vão discutir essa classificação, tá? Então, primeiramente, eu vou criar um gráfico, tá? Como eu já falei várias vezes, o mais importante de um gráfico é o que ele me traz informações nos eixos. Então, aqui eu coloco a posição em metros, o tempo em segundos, certo? Bom, num movimento retilíneo uniformemente variado, o gráfico da posição em função do tempo é um gráfico de segundo grau. Então, ele tem essa cara aqui, tá? O que a gente já discutiu no vídeo anterior que se remete à parte teórica? A gente percebe que quando nós temos uma parábola, que é
esse formato em azul, essa parábola tem uma concavidade para cima, ou seja, como se ele estivesse sorrindo, a minha aceleração do movimento é maior do que zero, ou seja, a aceleração é positiva, ok? O que mais eu consigo interpretar no gráfico? Que esse ponto em que se inicia o gráfico é o ponto da posição inicial, certo? Eu também tenho um ponto de mínimo na minha parábola que vai ser medido com um tempo t1. E eu vou ter um segundo ponto que vai ser um t2, tá? Um tempo qualquer 2. Então, de tempo eu tenho 0, t1 e t2. O que nós vamos observar? Eu estou dividindo o gráfico. Na verdade, a ideia é dividir o gráfico entre os intervalos de tempo 0, t1 e t2. Então, observe o seguinte. De 0 a t1, o que acontece com a nossa posição? Observe que a posição ela está diminuindo. Se a posição diminui em função do tempo, significa que nesse intervalo de tempo, que vai de 0 a t1, a minha velocidade vai ser negativa, menor do que zero, certo? Agora vamos analisar entre T1 e T2. Observem o que está acontecendo com a minha posição. Ela está aumentando à medida que o tempo passa. Então, se a minha velocidade aumenta à medida que o tempo passa, significa que eu tenho uma velocidade maior do que zero, ou seja, uma velocidade positiva. Vamos agora tentar concluir isso que a gente consegue analisar, tá? Então, olha só. Primeira conclusão é que a minha aceleração é positiva. Por quê? Porque o meu gráfico tem a concavidade para cima. Segunda conclusão, que no intervalo de 0 até t1, a minha velocidade é negativa, certo? Bom, terceira conclusão, entre o intervalo de t1 e t2, a minha velocidade é positiva, porque a minha posição aumenta com o passar do tempo. Então, o que nós sabemos? Que no intervalo de 0 a t1, a velocidade é negativa, mas a minha aceleração é positiva. Então, isso demonstra que eu tenho um movimento retardado, ou seja, um movimento retilíneo uniformemente variado retardado. E entre T1 e T2, eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração positiva. Então, isso eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado acelerado. Quando que o meu movimento é considerado acelerado e quando ele é considerado retardado? Ele é considerado acelerado quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Nesse caso, os dois são positivos, né? Entre T1 e T2. O que acontece entre 0 e T1? A velocidade é menor do que zero e a aceleração é maior do que zero. Então, tem sinais, a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Com isso, nós podemos concluir que ele é retardado. Então, no único gráfico que eu tenho aqui da posição em função do tempo, eu classifico o meu movimento como acelerado e retardado, dependendo do intervalo de tempo. Eu sei que isso parece confuso, né? Eu até solicito para vocês que assistam mais do que uma vez essa explicação do gráfico. E agora eu vou fazer uma nova explicação de outro gráfico. Vamos ver se vocês conseguem entender, tá? Então, agora vamos tentar analisar um outro tipo de gráfico. O que nós vamos fazer? Vamos novamente criar um gráfico para poder classificar ele em acelerado ou retardado. Então, aqui eu tenho os eixos, como eu sempre digo, o mais importante é a informação que ele me traz, então é a posição em metros e o tempo em segundos, né? Aqui eu estou representando um movimento retilíneo uniformemente variado. A posição em função do tempo tem uma dependência de grau 2, então é uma parábola. Só que agora eu represento a minha parábola com a concavidade para baixo. O que isso me diz?
Quando a concavidade é para baixo, significa que a minha aceleração é negativa, tá? Então, se eu tenho aceleração negativa, vamos interpretar da mesma forma que nós interpretamos o gráfico do slide passado, tá? Então, olha só, o que nós temos? Posição inicial, onde inicia o nosso gráfico, né? Que seria a posição quando o tempo é igual a zero, né? Nós vamos colocar aqui um tempo, que vai ser o tempo 1, e um tempo, que é o tempo 2, certo? O que nós vamos fazer? Novamente aqui, eu estou, né, dividindo o tempo, porque tem um momento em que a posição aumenta em função do tempo e depois ela diminui. Então, vamos analisar. Entre 0 e 1, o que a gente consegue perceber? Nós conseguimos perceber que a posição em função do tempo aumenta. Se a posição em função do tempo aumenta, o que nós temos? Uma velocidade positiva. Agora, o que vai acontecer entre T1 e T2? Olha só, entre T1 e T2, nós vamos perceber que a posição em função do tempo diminui, ou seja, a minha velocidade vai ser negativa, certo? Essa é a dependência da velocidade. A aceleração ser positiva ou negativa, quem vai dizer se ela é positiva ou negativa é a concavidade do gráfico, da posição em função do tempo. Se a concavidade é para cima, significa que a aceleração é positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Vamos concluir o que a gente pode dizer do nosso gráfico, então, que nós temos ali ao lado. Primeiro, a aceleração é negativa. Segundo, entre 0 e T1, a minha velocidade é positiva porque a posição em função do tempo está aumentando. Terceiro, entre T1 e T2, a minha velocidade vai ser negativa, porque a partir de T1, a minha posição começa a decrescer em função do tempo. Então, a velocidade negativa. Porém, nós sabemos que entre 0 e T1, a aceleração é negativa, mas a velocidade é positiva. Sinais diferentes, movimento retardado. Agora, na terceira conclusão, entre T1 e T2, a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa. Então, nós temos um movimento acelerado. Por quê? Porque dizer que um movimento é acelerado ou retardado é dizer o quê? Acelerado é um movimento em que nós temos um móvel que possui a velocidade e a aceleração com o mesmo sinal. Neste caso, é o sinal negativo. Dizer que o meu movimento retilíneo uniformemente variado é retardado é dizer que a velocidade e a aceleração possuem sinais contrários. Então, seria essa a minha discussão de hoje, né? Solicito, né, encarecidamente que vocês verifiquem, assistam esse vídeo mais do que uma vez, porque é necessário para a compreensão. Sei das dificuldades, não considero isso um conhecimento que seja muito fácil de assimilar. Qualquer dúvida, eu estou